Uma pia de cozinha de granito é constituída pelas substâncias quartzo, feldespato e mica. Portanto, o granito é uma mistura de quantas substâncias? Três. O granito é uma mistura heterogênea composta por 3 substâncias diferentes: quartzo, feldespato e mica. Cada substância possui propriedades e características próprias, o que pode ser facilmente observado pela diferença de cor e textura entre elas. Misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas possuem uma única fase, enquanto as heterogêneas apresentam mais de uma fase, como no caso do granito. Qual é o tipo de transformação que ocorre quando duas ou mais substâncias se combinam para formar uma nova substância? Transformação química. A transformação química é quando duas ou mais substâncias se combinam para formar uma nova substância. Exemplos de transformações químicas incluem queimar madeira, cozinhar um ovo, e fermentar suco de uva para fazer vinho. O que caracteriza uma substância química? Ter uma composição química definida. Uma substância química é caracterizada por ter uma composição química definida, ou seja, ela é formada por átomos em proporções específicas. O que é mistura? É uma mistura de duas ou mais substâncias que podem ser separadas. Mistura é uma combinação de duas ou mais substâncias que podem ser separadas por meios físicos, como filtração, decantação, etc. Exemplos de misturas: água e areia, água e óleo, ar, etc. Qual dos itens a seguir não é um exemplo de matéria? Luz. A luz não tem massa, como se fosse feita de puro brilho. Já a matéria, como a sua mesa ou seu lanche, tem massa e ocupa espaço. Pense assim: a luz viaja pelo espaço como um raio, enquanto a matéria precisa de um lugar para estar. A luz pode ser quente ou fria, mas não tem peso. A matéria, por outro lado, pode ser pesada, leve, macia, dura. Um lápis é feito de qual substância química? Grafite. O grafite é uma substância química pura, formada apenas por átomos de carbono, o mesmo elemento que compõe o diamante. Mas como o grafite, que é tão macio e escuro, pode ser feito do mesmo material que o diamante, que é tão duro e brilhante? Acontece que os átomos de carbono se organizam de maneira diferente em cada um desses materiais. No grafite, os átomos formam camadas finas e empilhadas, como se fossem folhas de papel. Já no diamante, os átomos formam uma estrutura tridimensional muito forte. Qual a diferença entre matéria e substância química? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, enquanto substância química é um tipo específico de matéria. Matéria: tudo que ocupa espaço e tem massa. Pode ser formada por uma ou mais substâncias químicas. Exemplos: água, ar, pedra, madeira, caneta, etc. Substância química, formada por átomos. Pode ser pura ou composta.
Exemplos: água, sal, açúcar, oxigênio, etc. O que é uma substância composta? As substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomo. As substâncias compostas podem ser transformadas em substâncias mais simples. Não podemos separar os átomos de uma substância composta apenas usando ferramentas comuns, como facas ou pinças. Precisamos de técnicas especiais que veremos nas aulas mais à frente. Qual alternativa abaixo é considerado um solvente universal? Água. A água é chamada de solvente universal porque tem um grande poder de dissolução. Isso significa que ela é capaz de dissolver a maior parte das substâncias presentes no nosso planeta. Quando as moléculas de água entram entre as moléculas ou íons de uma substância, chamada de soluto, elas separam essas partículas, promovendo a dissolução. A água é fundamental para a vida, pois regula o funcionamento do nosso organismo, proporciona o meio ideal para reações químicas e dissolve e transporta minerais, açúcares e vitaminas utilizados pelas células. O ácido acético é o principal componente do vinagre. O vinagre que usamos na cozinha é como uma mistura de água e um ingrediente especial chamado ácido acético. Imagine que o vinagre é como uma sopa, a água é o caldo e o ácido acético é o tempero que dá o sabor azedo.